Governo anuncia parte do pagamento do 13º salário dos servidores estaduais para esta sexta-feira. Procurador-Geral do município atende convocação da Câmara e presta esclarecimentos sobre termo de ajustamento de gestão. CAERN lança concurso público para a formação de cadastro de reserva. E ainda, vereadores derrubam vetos do Executivo a projetos de lei. Isso e muito mais na edição desta quarta-feira, dia 19 de setembro, do Câmara Repórter. O governo anunciou parte do pagamento do 13º salário dos servidores estaduais. Os detalhes com Simone Silva. Recebem na próxima sexta-feira o 13º salário de 2017 os servidores que ganham entre 4 e 5 mil reais, totalizando assim 85% da folha de 109 mil servidores. Os salários estão em dia e o governo trabalha com a possibilidade de quitar o 13º, pagando os funcionários que recebem acima de 5 mil até o final de outubro. Em julho passado, o governo antecipou 40% do 13º salário de 2018 para os servidores da Secretaria de Educação e também de órgãos da administração indireta com arrecadação própria. Simone Silva para o Câmara Repórter. Atendendo à convocação da Câmara, o Procurador-Geral do município, Carlos Castim, esteve na Casa Legislativa nesta quarta-feira para prestar esclarecimentos sobre o termo de ajustamento de gestão assinado junto ao Tribunal de Contas do Estado. Sob os olhares dos servidores municipais e integrantes do Sindicato dos Servidores Públicos, o Procurador-Geral, Carlos Castim, explicou os atos e procedimentos do TAG, termo de ajustamento de gestão, firmado em junho de 2017. Segundo ele, o documento foi assinado para adequar o município ao que rege a Lei de Responsabilidade Fiscal. É vedado ao município a possibilidade de convocar concurso público e conceder progressões aos servidores, sem que antes seja regulamentado um controle de despesas de pessoal. Essa redução deve atender o limite prudencial. É restritivo, porque não se deseja esse tipo de congelamento em relação aos reajustes, porque a gente entende que tudo é reajustável. Por exemplo, a gasolina está vinculada hoje ao preço do dólar, entendeu? Mas o salário dos servidores não estão. Eu sou servidor público. Então a gente também tem que se preocupar com isso naturalmente. Essa proibição ajustada no TAG impede a implantação do plano de cargos e carreira dos servidores de campo da Censur. A vereadora Natália Bonavides sugeriu medidas para aumentar a arrecadação do município e não prejudicar o benefício dos servidores. As medidas não foram acatadas. Desde o ano passado que a gente vem dando uma série de sugestões para a gestão municipal, ainda quando o prefeito era Carlos Eduardo, sobre como fazer exatamente esse aumento na arrecadação. Um exemplo dessas formas é o IPTU progressivo. O IPTU progressivo é um imposto que não atinge a classe trabalhadora, não atinge quem é pobre, não atinge quem é de classe média, só atinge quem tem grandes terrenos na cidade, né, que estão sendo não servindo a nenhum fim, né, a nenhuma finalidade, nenhuma função social. É previsto em lei e a prefeitura simplesmente abre mão de cobrar. O Cincenate, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, ingressou com ação judicial que estabeleceu um prazo até outubro para a prefeitura se adequar sob pena de multa por atraso. Nós temos uma sentença judicial, porque com essa política, com essa conduta do prefeito de não respeitar o plano, o Cincenate ingressou com ação judicial, transitada e julgada, e para ser cumprida a sentença no mês de outubro, de implantação do plano de carreira dos servidores enquadrados no plano geral. E a CAERN lançou o concurso público para a formação de cadastro de reservas. Antônio Neto. Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira o concurso público da CAERN com vagas para nível médio e superior. O edital completo ainda não foi passado pela empresa, mas no Diário Oficial consta que há vagas para administrador, analista de sistema, contador, economista e técnico em segurança do trabalho. As provas objetivas, discursivas e a redação serão feitas no dia 18 de novembro. As inscrições pela internet já começam nesta quarta-feira e seguem até o dia 21 de outubro. O valor delas é R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 88 para os cargos de nível superior. Antônio Neto para o Câmara Repórter.
E após a audiência com o procurador-geral do município, os vereadores iniciaram a sessão ordinária. Vetos do Executivo a projetos de lei aprovados pelos parlamentares foram derrubados. O veto ao projeto da vereadora Eudiane Macedo foi derrubado. Os centros educacionais unificados de Felipe Camarão e do conjunto Lagoa Azul, que no momento está fechado, terão as atividades artísticas, culturais e esportivas ampliadas. Hoje, Natal tem 2 céus, um lá em Felipe Camarão, que foi inaugurado agora recentemente, e esse outro céu do Nordelândia, que foi inaugurado em 2015. E, infelizmente, por falta de manutenção, o céu encontra-se fechado. E esse nosso projeto foi justamente para as 3 secretarias, que são Sensum, Funcarte e Secretaria de Esporte, trazer outras modalidades para dentro do céu. Primeiro a reabertura, mas as modalidades teatros, circo, audiovisual, arte plásticas, modalidades esportivas, recreações. Outro veto derrubado na sessão desta quarta-feira foi a emenda encartada pela vereadora Natália Bonavides ao Orçamento Geral do município, que reserva 30% da aquisição de alimentos à produção da agricultura familiar. É um tipo de produção que tem menos veneno, menos agrotóxico, que a gente sabe que causa câncer, né? Os altos índices de câncer que a gente vê no Brasil hoje também tem relação com isso. Bom, o veto foi sobre outra ação, uma justificativa equivocada. A própria Procuradoria aqui da Câmara recomendou que nós rejeitássemos o veto, porque ele veio com a justificativa que sequer era compatível com o real conteúdo da nossa emenda. Termina no próximo dia 28 o prazo para que cotistas do PIS com menos de 60 anos possam sacar o benefício. 26 mil potiguares ainda não sacaram o PIS e esse prazo já se encerra na próxima sexta-feira, dia 28 de setembro. O montante total a ser pago ultrapassa a marca dos 30 milhões de reais. Tem direito ao benefício os trabalhadores cadastrados no fundo PIS-PASEP entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não sacaram o saldo total da conta individual de participação. Para saber se você tem direito ao benefício, o trabalhador pode consultar o site da Caixa Econômica ou ainda o aplicativo Caixa Trabalhador ou também pelo setor de autoatendimento na Caixa Econômica Federal. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte está realizando inscrições para a contratação de estagiários. É isso, Amanda. As vagas são para os estudantes de Direito, Administração, Comunicação Social e Tecnologia da Informação. Destas vagas, apenas a área de Tecnologia da Informação é destinada a estudantes do nível médio. O valor da bolsa para os estudantes de nível superior é de R$ 960. Já os estudantes de nível médio vão receber a bolsa no valor de R$ 590. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais. Quem tiver interessado em realizar a inscrição deve fazer até o dia 21 de setembro no site www.prt21.mpt.mp.br. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. O candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo, esteve em Natal nesta quarta-feira e concedeu entrevista coletiva aos jornalistas. O candidato do Novo, João Amoedo, concedeu entrevista coletiva em Natal, onde defendeu suas ideias para a presidência da República. Dentre as principais estão o enxugamento da máquina pública, o estímulo ao empreendedorismo do cidadão e privatização de diversos serviços públicos. Não faz sentido, na nossa avaliação, fazer entrega de correspondência, administrar posto de gasolina, instituições financeiras. Isso cria-se só um ambiente propício à corrupção e é isso que a gente quer trazer para a política, uma forma diferente, com novas posturas, novas lideranças, uma prática diferente na política, né? Respeitando o dinheiro do cidadão, do pagador de impostos. Amoedo criou o Novo em 2010. Com uma carreira bem-sucedida na vida empresarial e instituições bancárias, deseja trazer sua experiência na iniciativa privada para a administração pública. Propõe corte de privilégios e equilíbrio de contas. A gente não precisa ter tantos ministérios. A gente pretende trabalhar com no máximo 12 ministérios, reduzir aí, hoje são 150 secretarias. Tudo isso você faz um inchaço da máquina pública e entrega muito pouco, né? Então essa linha de ser mais eficiente é fundamental. Dentre as propostas para o Nordeste estão os incentivos para a utilização de energia eólica e solar, o término das obras de transposição do Rio São Francisco, a liberdade econômica para pequenos e médios negócios e investimentos em segurança e turismo.
O turismo aqui sofreu muito, né? E, consequentemente, toda a atividade econômica em função da segurança, em função da falta de estrutura. Então, aqui acho que a segurança vai fazer com que a gente volte a ter mais turismo, criação de renda. A outra coisa é também ter a oportunidade das pessoas montarem seus pequenos negócios, né? E a situação hoje toda fiscal, a própria situação burocrática de legislação faz com que o pequeno e médio empreendedor sofra muito e seja empurrado para a informalidade. Então, na medida em que a gente tiver um outro cenário com mais liberdade econômica, eu não tenho dúvida que aqui a gente terá uma curva de crescimento até mais rápido do que a média do país. O presidenciável prega a união do país e descarta apoio aos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno. Amoedo criticou a polarização e a agressividade na campanha. Há 18 dias do pleito, aposta no número de eleitores indecisos e acredita que a eleição está indefinida. O cenário está muito em aberto, no meu entender, porque quando você vê as pesquisas e faz a pergunta do voto espontâneo, o que a pessoa pretende votar sem apresentar nenhum nome, o percentual ainda de indecisos é muito elevado. Então, temos aí 18 dias e acho que muita coisa pode acontecer. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte rejeitou 39 candidaturas para essas eleições. Mirela Lopes tem os detalhes. Ao todo, foram analisadas 523 candidaturas registradas dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O TRE terminou de fazer análise desses processos nessa última segunda. 39 candidaturas tiveram os registros rejeitados para as eleições de 2018. Outros 11 processos de registros que aconteceram depois do dia 15 de agosto, mas ainda dentro do prazo de substituição dos candidatos, que também terminou nessa última segunda, ainda serão julgados. Entre as candidaturas rejeitadas estão casos de candidatos que não conseguiram comprovar que sabiam ler e escrever ou que tinham ficha suja. Esses candidatos que tiveram o registro rejeitado ainda podem recorrer ao TSE. Nesses casos, a foto e o nome do candidato ainda aparece na urna eletrônica, mas caso a candidatura seja rejeitada, o voto não será computado. Mirela Lopes para o Câmara Repórter. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, o candidato ao governo do estado, Carlos Alberto, pelo PSOL, tem às 9 da manhã uma reunião com arcebispos e padres da Arquidiocese de Natal. Às 10h30, ele faz uma gravação de programa eleitoral. Ao meio-dia, tem reunião de coordenação de campanha. Às 7 da noite, debate entre candidatos na UERN no campus de Mossoró. A candidata Fátima Bezerra, do PT, tem às 9 da manhã um encontro com o arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha e padres da Arquidiocese de Natal. Às 2 da tarde, ela participa de uma caravana na região seridó do estado. Breno Queiroga, do Solidariedade, tem às 9 da manhã um encontro mensal do arcebispo Dom Jaime para apresentação de programa de governo. Às 7 da noite, participa de um debate na UERN, no campus central da UERN, em Mossoró. O candidato Heró Bezerra, do PRTB, tem às 9 da manhã uma reunião com Dom Jaime Vieira Rocha e padres da Arquidiocese de Natal. Às 7 da noite, ele participa de um debate na UERN. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem às 10h30 da manhã uma reunião na Arquidiocese de Natal para apresentação do plano de governo. Às 3 da tarde, ele visita o comércio de Macaíba. Às 7 da noite, tem um encontro com lideranças no município de Extremóis. O candidato Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, não enviou agenda de campanha. O candidato Robson Farias, do PSD, tem às 5 da tarde uma caravana em São Pedro, na região Potengi. Às 7 da noite, ele realiza um comício em São Paulo do Potengi. E às 8h30 da noite, promove uma caravana em Serra Caiada, na região Agreste. A OAB, por meio da Comissão do Idoso, realiza no próximo dia 29 um evento de valorização à terceira idade. Antônio Neto.
A Comissão de Defesa em Amparo aos Direitos do Idoso da OAB-RN realiza no próximo dia 29 a segunda ação solidária de valorização à pessoa idosa. Para dar mais detalhes, eu converso agora com o Dr. André Arruda, ele que é vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Dr. André, qual é o objetivo principal deste evento? Bom, o objetivo desse evento é trazer para os idosos orientação de educação, orientação de defesa a todos os seus direitos, principalmente contra a violência que esse idoso hoje sofre, e trazer também alegria. Esse é o grande objetivo. Essa é a segunda ação, mas, na verdade, está voltada para um grande público, de todos os idosos que queiram participar do Estado. Estaremos, também trazendo esses idosos de diversos abrigos, trazendo esses idosos de diversas paróquias espalhadas na cidade, e o convite se estende a todos que queiram participar. Vai ser no Parque das Dunas. Eu queria que você falasse um pouco do horário, se a entrada é gratuita. A entrada será totalmente gratuita, começando a partir das 8h30 da manhã e vai se estender até às 13h30. Nós teremos atendimento clínico, atendimento jurídico, atendimentos de otorrinos e diversos outros serviços, como medição de pressão, de glicemia, e todos os serviços são gratuitos. Ok, muito obrigado, doutor André, pelas informações. Antônio Neto para o Câmara Repórter. A seguir a entrevista do dia, o convidado de hoje é o candidato ao Senado pelo PSOL, professor Lailson Almeida. Até já! Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Voltamos com o Câmara Repórter. O meu convidado está aqui, é o candidato ao Senado pelo PSOL, professor Lailson Almeida. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Amanda. E, antes de mais nada, uma saudação a todos os telespectadores da TV Câmara. O senhor que veio aqui quando era pré-candidato, agora Isso. Como candidato, como é que está a campanha nessas eleições, Olha, professor? toda a campanha é difícil, né? Isso requer disponibilidade, muito esforço, mas está compensando. É uma campanha que estamos vendo perspectivas reais de mudança do cenário político. Portanto, estamos muito reconfortados e muita disposição nesse projeto político. Tá, o senhor que é professor aposentado, né, da UFRN e também do IFRN. Isso. Quais as propostas do senhor aí? O que é que o senhor tem levado, então, né, durante essa campanha de ideias, de propostas para a área da educação? Muito bem. Olha, a educação, entendemos, inclusive, é o nosso lema central, né? É o nosso eixo central de campanha. Inclusive, o título, né, da nossa candidatura é Educação Transformadora. Portanto, entendemos que a educação é a alavanca fundamental em todo o processo de transformação da sociedade. Portanto, estamos em cima desse tema, é claro, sem esquecer a importância de todos os temas que faz parte desse debate político, né, que estamos envolvidos. Educação que está associada a demais áreas, como, por exemplo, a segurança pública. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A educação ela é transversa a todos os aspectos da sociedade. A segurança, né, a saúde, né, e ao processo de conquista da dignidade, né, da liberdade do ser humano, da transformação da sua vida. Portanto, a educação ela é uma questão central no dia a dia. Como é que o senhor tem levado, né, a ideia do PSOL de ter um candidato no Congresso para os eleitores? Olha, a presença de um político comprometido com as questões populares é fundamental nesse cenário político. Porque, na realidade, o Senado hoje representa, como a Câmara dos Deputados, interesse da chamada elite dominante, setores empresariais, né, o setor do comércio, dos bancos, enfim. É necessário romper com essa estrutura. Para você ter uma ideia, hoje, 80%, tanto da Câmara como do Senado, representa esses segmentos. Ou seja, 1% da população consegue o milagre de ter mais de 80% da representação. É isso, nessa luta que estamos centrados, de mudar, transformar o Congresso
verdadeiramente uma casa de representação popular, ou seja, ser a voz e o voto do povo. Então, qual é a opinião do senhor em relação à reforma trabalhista? Olha, o que marcou toda a discussão da reforma trabalhista foi exatamente a possibilidade de modernizar, né, a relação capital-trabalho e criar espaço para ampliar as condições de empregabilidade. Na realidade, isso não aconteceu. O que ocorreu foi um aumento do desemprego, nós estamos em torno de 13.700.000, e o fato é que essa reforma prejudicou sensivelmente o trabalhador, né, porque precarizou o trabalho, né? Essa relação ficou precarizada, ou seja, o trabalhador está refém hoje de uma legislação onde ele não tem as condições de estabelecer, né, os seus direitos. Porque nessa negociação pesa o lado mais forte. Portanto, foi um grande engodo, né, e terminou exatamente retirando direitos fundamentais dos trabalhadores. Até porque essa reforma, ela prevalece o acordado sobre o legislado. E o trabalhador, como já disse, ele não tem força suficiente para estabelecer, né, os seus direitos. Ou seja, o patrão termina impondo, né, as condições a que ele vai ser submetido no processo produtivo. Em relação a essa proposta, né, que é discutida no Congresso sobre a reforma da Previdência, do jeito que ela está sendo apresentada, ela deve ser aprovada? De jeito nenhum. Pode ocorrer uma reforma, desde que a parte interessada participe do debate, ou seja, os trabalhadores, os servidores públicos. Porque a reforma que o governo estava propondo, a reforma do governo Temer, ela criaria uma situação dramática para o conjunto dos trabalhadores, quer seja do setor privado, quer seja do setor público. Ou seja, aquele déficit, o déficit que está sendo apresentado é absolutamente falso. Absolutamente falso. Não existe esse déficit. Eu vou dar uns números. Entre 2010 e 2015, o superávit da Previdência foi de 360 bilhões. Portanto, temos que discutir a partir daí, a partir de números reais. E há outro dado importante, é que com a DRU, né, o governo retira uma parte substancial da receita, né, tira 30%. Portanto, há uma manipulação nessa discussão sobre os dados, sobre o déficit da Previdência. Isso tem que ser amplamente difundido para que na discussão se encontre um caminho correto, que seja o quê? A melhoria das condições do trabalhador e do servidor na hora da sua aposentadoria e na questão da assistência social, da questão da saúde. Portanto, essa é a discussão central. Toda a reforma da Previdência tem que estar centrada nesse debate. Muitos municípios aqui do Rio Grande do Norte, candidatos, sobrevivem do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Como, então, que o Senado pode ajudar esses municípios, né, através de repasses feitos através do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, a fazer aumentar esses índices, já que a crise está aí e muitos municípios estão enfrentando sérios problemas, inclusive com atraso de pagamento, né, dos servidores? Olha, o caminho é a reforma tributária. E dentro da reforma tributária, um novo pacto federativo que restabeleça toda essa discussão sobre as receitas, né? As receitas federais, estaduais e municipais. E é importante, inclusive, que nessa discussão sobre a reforma tributária, que tenha como fundamento a justiça fiscal, se estabeleça também toda uma discussão sobre investimento público, principalmente nas áreas sociais, educação, saúde, segurança pública, transporte, enfim, que se possa efetivamente implementar uma política que atenda às demandas da população e, no caso específico dos municípios, no sentido de se planejar, de elaborar seu orçamento, no sentido de investir naquilo que é fundamental para a população. Qual que é a ótica do senhor em relação à segurança pública, né? A gente já falou desse assunto aqui durante a entrevista. Isso. Em relação ao nível da qualidade de ensino, que está associado com a segurança pública, mas qual que é a visão em relação à situação que o Rio Grande do Norte se encontra? Olha, a educação, temos que analisar sobre as ações de cunho imediato, né, de curto prazo, médio e longo prazo. Imediato, você tem que refazer toda a estrutura, né, repensar, remontar toda a estrutura de segurança, aumentando os efetivos, né, dotando a estrutura de segurança dos equipamentos necessários, de um aparato de inteligência que, de fato, consiga planejar toda a política de enfrentamento ao crime, principalmente o crime organizado, na área do tráfico, enfim. E, a longo prazo, é aquela política de inclusão social, que tem, na educação, o elemento central, né?
aquilo que a gente estava discutindo, a educação ela é transversal. Na medida que você tem a universalização da educação integral, você está ali colocando uma perspectiva de, a médio e longo prazo, você equacionar o problema da segurança. Em relação aos nossos atuais senadores, qual a avaliação que o senhor faz em relação ao que eles têm proporcionado para o Rio Grande do Norte através de suas emendas? O senhor acha que tem atendido o anseio da população? Não. Temos uma posição extremamente crítica em relação à postura dos nossos representantes, principalmente dos 2 senadores. E aí eu partiria dessa posição, tendo em vista o apoio incondicional ao governo Temer. Inclusive, eu entendo que o governo Temer está sendo responsável por um imenso retrocesso que o país está vivendo. Aí tem a questão da PEC do teto, né, que eu chamo de a PEC da miséria e da morte, porque está levando o país a uma crise profunda na área da saúde, né, na área da segurança, enfim. Rompeu aquele processo que o país, com muita dificuldade, tinha de avançar nesses setores. Portanto, esses senadores, ao prestar um apoio incondicional ao governo Temer, eles se comprometeram com toda essa pauta, que é a pauta regressiva, que é uma pauta que está levando o país a um processo de retrocesso. Portanto, essa é a grande crítica. Eu não preciso nem entrar em uma ação mais específica. Eu acho que só essa postura de apoiar um governo, inclusive maculado, com um amplo processo de corrupção, eu acho que aí já está dito o que é fundamental em relação à ação desses 2 senadores. Ok, muito obrigada, professor Lailson Almeida, candidato ao Senado pelo PSOL. Boa sorte. Muito obrigado, Amanda. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau.